eu acho que eu comecei num processo de entender de que eu deveria repensar sobre mim, né? E eu acho que isso, repensar sobre mim, faria com que eu repensasse também com a minha carreira. Isso começou em 2018, quando eu estava na RD, na Resultados Digitais, que é uma empresa aí em Floripa, né, super reconhecida, todo mundo praticamente conhece a RD. Lá eu liderava o time de vendas canais para América Latina. E aí era aquele processo, bem, que a gente se conheceu também, eu e Grazi, né? Eu vivia aí estressada, eu ia lá direto na Grazi fazer reiki, ela reequilibrava todos os meus chakras, passava uma semana e estavam todos virados de novo, né, Grazi? Era um trabalho importante de me ajudar a realinhar chakra nesse período. Bom, ali também, então, quando eu te conheci nesse período, eu comecei já a fazer reiki, então, para mim era uma primeira experiência, assim, mais espiritual que eu estava tendo na época, e foi quando eu comecei também, em paralelo, a meditar, e, enfim, esse processo de meditação foi muito de começar a me ouvir, né, com calma, né, sair do mood, assim, automático, de segue a vida, né, toda a vida reto, e calma, se olha e percebe o que está acontecendo ao teu redor. Bom, no final disso, eu acabei, né, saindo da RD, acabei fazendo um sabático, né, fiquei um tempão viajando, fui para vários países diferentes, tive experiências bem legais espirituais, tanto no Nepal como na Índia, e esse processo também, tipo, de estar ao longo do mundo, já me fazia pensar que tinha alguma coisa diferente para fazer de carreira, da qual eu já estaria disposta a abrir mão, mas ainda não sabia o que que era. E aí, quando eu voltei para o Brasil naquela época, bom, pela questão do networking, né, que eu já trabalhava, já tinha muita rede, né, no nível executivo, eu tinha muitos resultados nas empresas que eu tinha passado, então automaticamente falei, estou voltando, um monte de proposta veio para a mesa, né, e todas elas, tipo, nível executivo novamente, eu queria ir para São Paulo, já era uma coisa que eu queria muito, então assim, bom, ser executivo em São Paulo, perfeito, é justamente a Karine de 5 anos atrás acontecendo, né, então talvez não era bem aquilo que eu tinha achado ao longo do meu sabático. Acabei vindo para São Paulo, fiquei um ano, né, como executiva numa grande agência em São Paulo. E aí, quando foi na pandemia, a gente conversou, né? Então, ali bem no finalzinho da pandemia, eu estava entrando em férias e no começo da pandemia, na verdade, estava entrando na primeira semana, eu acho, né? Exatamente. Então, entrando em férias, todos os meus planos por água abaixo, né, de viajar, de fazer um monte de coisa, assim, bom, vou ficar trancada dentro do apartamento em São Paulo, o que eu vou fazer da vida nesse período? Vou abrir consultoria gratuita mesmo, para ajudar vários negócios aí a se reestruturarem rapidamente, né, na quarentena e gerar mais oportunidade de negócio, enfim. E aí, foi quando eu te encontrei, né, a gente fez essa conversa que eu te ajudei ali para refazer algumas estratégias para o teu negócio, e aí você me ofereceu, né, a constelação. Bom, eu conheço constelação familiar, né? Fiz, inclusive, com você a minha constelação, né? Depois participei como voluntária em várias constelações em São Paulo. Então, é um movimento, digamos, é um campo do qual eu estou acostumada a participar e eu sei o quanto que ele traz respostas significativas pra gente, né? E aí, quando a gente, né, constelou, você me deu essa constelação justamente para tomar uma decisão, né? Ou eu volto para o mercado, né? Tipo, assumo uma dessas vagas que estavam ali surgindo, que eu estava evoluindo com outras empresas, ou readequo o contrato com a empresa que eu estava, ou de fato meto a cara e vou pensar no modelo de negócio novo e trabalhar por mim mesma. E aí foi muito interessante, né? Porque daí a gente constelou, né? Eu acho que você mesmo pode falar sobre o processo melhor do que eu. E aí, isso foi a resposta da vida que eu estou levando agora nesses últimos 65 dias. Eu falo assim, quando a gente está aberta, né, esse processo, quando a gente está aberta às infinitas possibilidades, da forma que elas podem ser, eu acho que tudo vem com mais clareza, né, e foi muito assim, as coisas aconteceram muito interessante, né, a gente acabou se encontrando em São Paulo, ali acho que umas semanas antes, né, que a gente se encontrou, jantamos ali, tivemos um papo assim, tipo, que, né, fechamos o restaurante, né, em São Paulo, Maravilhoso, né? Não acabava aquele papo, e logo depois, né, tipo, a gente conseguiu também se encontrar nesse novo momento, e ali trouxe muito clareza de coisas que eu não conseguia ver antes, né, por que eu tava com tanto medo de empreender, né, por que era uma dúvida para mim ainda, sendo que toda a minha família é empreendedora, né, e eu não conseguia perceber isso, né, minha mãe é empreendedora, meu pai é empreendedor, ambos super bem sucedidos, cada um em seus negócios, mas super bem sucedidos, construíram, né, toda a vida deles, né, tipo, nos educaram, né, eu e meus 2 irmãos, e nos deram, né, tipo, todo o conforto possível, e, enfim, a segurança mesmo, nem conforto, mas tipo, segurança mesmo, né, de tudo, assim. E por que eu tinha aquele medo, né, ou por que não,
não sei se estava medo ou se realmente estava oculto, né, e eu não conseguia ver. E aí eu também pensei muito nesse processo, porque eu queria tanto ser executiva, porque quando eu viajei, eu comecei a repensar nisso e voltei para essa carreira no começo. E eu acho que também nenhuma transição ela é abrupta, né? Eu acho que a gente tem medo mesmo de se desagarrar de um cenário do qual a gente conhece muito bem, né? Então, de um cenário onde eu estou confortável, aonde eu sei navegar de braçada. Então, quando vai, né, vai para um lugar novo, tem os desafios novos, né? E às vezes é tipo, com esses desafios talvez eu não saiba lidar como eu consigo lidar numa carreira executiva. Inclusive, quando a gente finalizou ali a constelação, eu acho que eu voltei, assim, tipo, internamente em 1 hora para repensar o que tinha acontecido, e eu acho que eu voltei para você e ainda falei, tipo assim, então tá, então eu vou em frente. Eu acho que eu peguei até te mandei uma mensagem assim, e foi naquele mesmo dia que eu registrei o domínio da empresa, liguei para o contador, já alterei meu contrato social, já, tipo, é tipo assim, essa decisão não foi assim, tipo, não, vou pensar, foi naquele mesmo dia que a gente fez a constelação, para mim era a resposta que eu não precisava olhar para outro lado, se a resposta era aquela, então beleza, então daqui começamos, tipo, hoje mesmo, a colocar essa empresa de pé. Eu tomei essa decisão porque eu já tinha demandas já mapeadas, então, tipo, eu sabia que eu conseguiria já capitalizar muito rapidamente meu próprio negócio. Eu tinha uma reserva financeira, então também tinha uma margem para trabalhar, então, tipo, essa coisa, segue a tua intuição, né? Eu acho que procura esses recursos, né, que existem, como a própria constelação, para chancelar, ou tipo, de dar uma luz sobre uma resposta mesmo. Mas também, né, eu acho que é muito importante a gente ser racional nas nossas decisões, né? Tipo, a gente tem que olhar o contexto, né? Ou, tipo assim, uma das coisas que eu sempre faço, né? Para qualquer coisa na vida, tá? Fica aí uma dica prática como eu avalio qualquer situação. Eu sempre, quando eu vou tomar qualquer decisão na minha vida, eu sempre avalio qual é o pior cenário. Relacionamento, profissional, compra de qualquer coisa, uma viagem, qualquer coisa. Sempre, qual que é o pior cenário que vai me acontecer se eu fizer isso? Tal. Ó, essa daí é uma dica valiosa, hein, gente? Essa dica ia ficar só para o final, mas prestem atenção que ela já está dando, hein? Então, tipo assim, olhei qual é o pior cenário que eu tenho e aí eu falo para mim mesma, Karine, você tá confortável com esse pior cenário? Se eu falar estou, vou embora. Se eu ainda falar não estou, então, tipo, ainda não é o momento. Então, deixa eu melhorar o meu pior cenário antes de tomar essa decisão, porque daí eu estou confortável se, tipo, ele vir do 100 ao 0, né? Então, essa é o que eu uso para qualquer decisão na vida mesmo. Eu e o pai também foi uma coisa bem importante que a Grazi trouxe agora. Bom, eu cresci longe do meu pai mesmo, né? Desde muito cedo. Então, eu fui reencontrar meu pai com 20 e poucos anos, né? 22 anos. E mesmo depois de reencontrar, a gente demorou muito tempo para começar a construir uma relação. Então, a gente só se encontrou mesmo, né? Teve mais alguns encontros, mas sem evoluir uma relação. Foi em 2018 também que a gente começou a falar com mais frequência. E foi em 2019, ano passado, no meu aniversário, que meu pai me ligou. E aí eu tinha feito um movimento numa constelação familiar também, que eu estava participando como voluntária, né? E aí a gente sempre faz aqueles movimentos antes, né? De você pensar numa pessoa e dizer algumas coisas para alguma pessoa. Eu ali naquele momento visualizei meu pai, falei algumas coisas e joguei para o universo. 2 semanas depois, era meu aniversário, meu pai nunca tinha me ligado no meu aniversário, me ligou e se posicionou como pai na minha vida. E, literalmente, ele me ligou para isso. Falou assim, Karine, olha, eu sei que a gente não pode mudar o passado, mas eu quero construir realmente uma relação daqui para frente com você, eu quero ser um pai presente, eu quero assumir o meu lugar de pai na tua vida, né? Então, tipo, em todos os níveis mesmo, tipo, né? Ele falou assim, como carinho, né, como sentimental, como financeiro, como, né, braço para tudo que você precisar e tal. E aí, quando ele preencheu esse buraco, que até então eu não tinha percebido esse buraco, porque a gente sempre acha que a gente tá bem, né? A gente sempre acha que aquilo não fez falta e que tá tudo bem e tal. Quando eu percebi o espaço que ele ocupou, né, preencheu muitas lacunas na minha carreira, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, né, tipo, com outros homens, enfim, então, preencheu muitas coisas que ao longo do tempo eu fui recuperando, e eu acredito muito, tanto é que quando eu me lembro que quando eu conversei com você ali na constelação, o mesmo, bom, bem lembrado, eu lembrei disso agora, o meu pai me ligou uns 15 minutos depois,
do nada, porque se lembra que a gente falou assim, seria importante teu pai abençoar. Interessante. A gente acabou a constelação, meu pai me ligou, e eu falei assim, pai, que bom que você me ligou do nada. Eu tô precisando entender. Você me abençoa? Te abençoo, vai, faça. E foi por isso que eu voltei e te falei, Grazi, tô indo porque meu pai me ligou e me abençoou. O meu processo mesmo de amadurecimento foi muito importante dessas ferramentas, né? Eu usei de muitas ferramentas para ir quebrando várias coisas do meu sistema familiar mesmo, de ancestral, de trabalhar muitas gerações antes de mim, mas usando outras técnicas também para me ajudar nas minhas próprias crenças limitantes, né? Naquelas crenças que a gente vai crescendo ao longo da vida e vai absorvendo como uma verdade, né? E o que nos impede, né? Então, meditar foi muito importante, né? Eu faço bastante Ho'oponopono também, né? Tipo, diariamente eu faço Ho'oponopono, faço sempre sessões de Theta Healing que me ajudaram muito nesse processo. E foi muito, tipo, eu consegui, por exemplo, quando eu cheguei nesse processo de decisão, eu estava muito com clareza de que, justamente que você falou, que o universo, né, ele é abundante, ele é infinito de possibilidades de criar realidades novas, né, de trazer coisas novas para você, desde que você esteja aberta para isso, né? Então, virar algumas pequenas chavezinhas mesmo que a gente não percebe, que são subconscientes, né? Que estão no nosso subconsciente, e aí eu acho que é muito importante, assim, como uma dica mesmo, que procure uma profissional, né? Procure, né? Tipo, a Grazi aí tem ferramentas maravilhosas que facilitaram todo esse meu processo, né? Que eu não chegaria nessa resposta sozinha, né? Eu não saberia que, tipo, era só uma questão de decisão, não, era uma questão de crença, era uma questão de limitação, né? Era uma questão, tipo, de refazer alguns laços, de quebrar outros laços, de dar vida a algumas coisas que precisavam da vida, de dar espaço para as coisas que precisavam dar espaço, mas também de retirar o que não fazia mais sentido. E às vezes sozinho a gente não consegue mesmo.